desde sempre a gente ouve que existe uma linha bem definida, um muro que separa a ciência da pseudociência. De um lado estaria a verdade, o rigor, do outro, o erro, a enganação. Mas e se essa linha for, na verdade, uma ilusão? E se o próprio termo pseudociência for uma ferramenta para a gente descartar ideias antes mesmo de olhar para elas direito? Bom, nesta análise, a gente vai mergulhar de cabeça no porquê essa tal demarcação é tão, mas tão problemática. A gente vai começar num tribunal, vamos revisitar as heresias científicas que hoje são fatos, dar uma olhada na crise de confiança que rola dentro da própria ciência e, no final, vamos propor um jeito bem mais interessante de avaliar qualquer afirmação. Então, para começar, vamos entender o terreno dessa briga. Essa ideia de que a gente pode e deve separar o que é conhecimento científico do que não é, isso tem um nome. É o problema da demarcação. A pergunta parece bem simples, né? Mas para pensar. Quem é que define as regras para entrar nesse clube da ciência? E se essas regras, na verdade, mudam com o tempo, ou pior, dependem de quem está com a caneta na mão? Agora, vamos sair um pouco da teoria e ir para um lugar onde essa pergunta abstrata teve consequências muito, muito reais. Vamos levar a ciência para o banco dos réus. Imagina a cena. Estamos em 1982, no estado do Arkansas, nos Estados Unidos. Uma questão para lá de polêmica chega no tribunal. O criacionismo, aquela ideia de que a vida foi criada por uma entidade divina, poderia ser ensinado nas escolas como ciência, lado a lado com a evolução. A pressão era gigantesca. O juiz, William Overton, precisava de uma definição legal do que é ciência. E para isso, ele fez algo inusitado. Chamou filósofos como testemunhas. Era a filosofia sendo usada para traçar uma linha na areia com consequências bem práticas. E foi aí que uma ideia filosófica famosa entrou em cena, o falsificacionismo. Um dos filósofos, Michael Hus, apresentou esse critério. A lógica é a seguinte: se não existe nenhum experimento, nenhuma observação que a gente possa sequer imaginar que poderia provar que a sua teoria está errada, então sinto muito, mas ela não é científica. Para ele, o criacionismo não passava nem perto nesse teste. O juiz adorou a ideia, usou esse critério para bater o martelo no caso. Mas a grande ironia da história é que esse julgamento acabou sendo o estopim para detonar a própria ideia de que uma linha de demarcação tão simples assim era possível. A reação da comunidade filosófica foi, imediata. No ano seguinte, o filósofo Larry Laudan publicou esse artigo, que foi uma verdadeira bomba. Ele basicamente disse que a filosofia já tinha jogado no lixo critérios simplistas como o falsificacionismo há muito tempo. Usar isso num tribunal era um retrocesso enorme. Para o Laudan, o problema da demarcação não estava só doente, estava morto e enterrado. Mas por que essa ideia já era? Primeiro, porque a noção de que a nossa observação do mundo é pura e neutra é um mito. A gente não vê o mundo como ele é. A gente vê o mundo através das lentes das nossas teorias, das nossas crenças. Os mesmíssimos dados podem contar histórias completamente diferentes, dependendo de quem está olhando. E o segundo problemão é a própria lógica da ciência. Ela geralmente funciona por indução, ou seja, a gente observa vários casos para criar uma regra geral. Mas, como o famoso exemplo dos cisnes mostra, ver 1 milhão de cisnes brancos não prova, de jeito nenhum, que todos os cisnes do mundo são brancos. Basta aparecer um único cisne preto para a teoria inteira e por água abaixo. A ciência raramente trabalha com certezas absolutas. Ok, se a filosofia já bagunça o coreto, a história da ciência simplesmente apaga a linha no chão. O que hoje a gente bate no peito e chama de ciência, ontem era tratado como heresia. Essa fronteira não para de se mover. Dá uma olhada nessa lista. É quase um cemitério de pseudociências. Pedras caindo do céu, continentes boiando por aí, bichinhos invisíveis causando doenças. Todas essas ideias, que hoje são a base de muita coisa que a gente sabe, foram violentamente atacadas e ridicularizadas pela elite científica da época. Isso deixa uma pergunta bem desconfortável no ar, né? Quais das pseudociências de hoje vão ser os fatos científicos de amanhã? Certo. Então a fronteira externa da ciência é meio que uma miragem. Mas e por dentro? A ciência em si não é aquele porto seguro de objetividade e rigor? A resposta, de novo, é bem complicada. Em 2016, a Nature, uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo, publicou uma pesquisa que foi um verdadeiro terremoto na comunidade científica. Eles perguntaram para mais de 1.500 pesquisadores sobre reprodutibilidade, que é basicamente a capacidade de outra pessoa refazer um experimento e chegar no mesmo resultado. E os resultados foram assustadores.
Mais de 70% dos cientistas admitiram que já tentaram e não conseguiram reproduzir os experimentos de outros pesquisadores. E o mais chocante, mais da metade deles já falhou em reproduzir os próprios resultados. E isso não é só a impressão de uma minoria. Como o gráfico mostra, 90% dos cientistas concordam que existe sim uma crise de reprodutibilidade. A ciência está passando por uma crise de confiança que vem de dentro para fora. Parte do problema é o fator humano, claro. A gente conhece bem o viés de confirmação, aquela vontade de procurar o que confirma o que a gente já acredita. Mas existe também o viés refutativo, uma tendência do sistema de atacar e tentar ativamente derrubar hipóteses que desafiam o consenso, muitas vezes cortando verba e negando publicação para pesquisas que ousam ser diferentes. Então, vamos juntar as peças. Se a demarcação é uma ilusão filosófica e histórica, e se a própria ciência está enfrentando crises internas de confiança e de viés, o que sobra? Talvez a gente esteja desde o começo fazendo a pergunta errada. Em vez de um rótulo simples, é ciência ou não é ciência, a gente precisa de um kit de ferramentas mais sofisticado. Qual é a qualidade das evidências que sustentam essa ideia? A teoria faz sentido por si só? Tem uma lógica interna? E, talvez o mais importante, como é que a comunidade de especialistas lida com ela? Existe um debate aberto, crítico, ou a ideia é protegida por dogmas e ataques a quem ousa questionar? E olha, essa não é só uma discussão acadêmica, abstrata. Como o próprio Lauda nos lembra, esses rótulos são armas políticas. Chamar algo de pseudociência é uma forma de tirar a legitimidade, de cortar o financiamento, de silenciar vozes no debate público. No fim das contas, talvez seja a hora de abandonar essa caça às bruxas da pseudociência. Em vez de perguntar, isso é ciência? Talvez a pergunta mais honesta, mais corajosa e, no final das contas, a mais científica de todas seja quais são as evidências? E, claro, estar disposto a ouvi-las, não importa de onde elas venham.